Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. E depois de algumas semanas sem gravar devido a alguns problemas técnicos, eu trago para vocês minha análise e conto o que foi cortado da novel nesse episódio 7 da terceira temporada do anime de Re:Zero. Inclusive, quero agradecer a todo mundo que me apoiou nesse momento difícil, principalmente aos novos membros, os cultistas, e também em especial ao Gabriel Leal. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado por todo o apoio ao canal. E um aviso para todo mundo é que os vídeos referentes ao episódio 5 ou ao episódio 6 só serão postados depois do episódio 8, que o anime de Re:Zero vai dar uma pausa, e aí eu terei mais tempo para fazer, contando detalhadamente o que foi cortado da novel nesses episódios, beleza? E já deixei esse aviso para quem não sabe, sim, o episódio de semana que vem, que é o episódio 8, será o último desse ano. Aí Re:Zero só volta semana que vem com mais 8 episódios para fechar essa temporada. Mas o foco não é esse, o foco é o episódio 7. Então, vamos à minha análise e ao que foi cortado da novel. E nesse vídeo eu fico bem feliz em comentar com vocês que foram poucos cortes. Então nesse vídeo eu falarei mais do que eu achei do episódio em si, e claro, contarei os poucos cortes que tiveram, porque o episódio foi muito bem adaptado. 30 minutos, com uma ending estendida, e foi excelente o jeito que foi trabalhado e adaptado. Para mim, esse foi o melhor episódio da terceira temporada, até agora. Começou já com a cena do Aldebaran chegando próximo de alguns cultistas mortos e pegando o Mitia deles. E ao menos que eu perdi alguma coisa que eu não reparei, a conversa do anime e a conversa da light novel foram quase a mesma coisa. Curiosidade à parte, na web novel não tem essa conversa. Isso foi uma cena adicionada na light novel. E na versão da light novel é quase parecido, só que tem uma sutileza, um detalhezinho, o qual a Emília, ela se sente segura com as palavras do Aldebaran. Por quê? Porque as palavras do Aldebaran, o jeito dele, lembra o Subaru. E essa parte da novel e alguns frames do anime, inclusive aquela parte que mostra um pouco dos olhos do Aldebaran, ressurgiu uma antiga teoria que é que o Aldebaran e o Subaru são a mesma pessoa, que o Aldebaran seria o Subaru do passado ou o Subaru do futuro, entre outras coisas. Particularmente, eu não acredito nessa teoria. É muito viajada em alguns fatores, sei lá. Se fossem a mesma pessoa, poderia render alguns furos que não sei se seriam corrigidos. E particularmente o rosto dele nem parece com o do Subaru adulto. E então não, acredito que não. No futuro pode acontecer? Pode. Mas eu não consigo enxergar agora com o que a gente tem. Se no futuro apresentar algo novo, porque se pro Subaru e pro Aldebaran serem a mesma pessoa, tem que ser apresentado algo novo no futuro, e que isso envolva até a parte do mundo, né? Porque pro Aldebaran ter alguma relação direta assim de existência com o Subaru, só se for algo assim, mas particularmente no atual momento eu acho bem viajado. Algumas pessoas acreditam nessa teoria, já é bem manjada, já faz anos que eu escuto isso e eu nunca acreditei. Mas e vocês? Vocês acreditam nisso ou não acreditam? Tem alguma dúvida sobre isso? Acham possível o Aldebaran e o Subaru serem a mesma pessoa? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de conversar sobre isso com vocês. E sobre a Emília relacionar o Aldebaran com o Subaru, eu tenho uma explicação para isso que seria spoiler. O pessoal que já leu a novel sabe que é, mas quando chegar o momento eu comento com vocês. O que acontece? O Aldebaran, ele chega lá para passar a mensagem da Emília. A Emília, que a princesa estava aguardando ser salva por ele, pelo seu cavaleiro. E o Subaru, ele fica meio bravo, meio... não acredito em você, porque a Emília jamais diria algo tão legal. O Aldebaran até solta o comentário: nossa, tanto você quanto a Emília não entendem o meu senso de humor, minhas piadas. E o Subaru meio bravo fala: não, conta logo, seja direto. E o Garf também aparece, e é dito na novel que quem trouxe o Aldebaran lá para aquele lugar para conversar com o Subaru foi o Garf que encontrou o Aldebaran. E é contado como o Garf encontrou o Aldebaran. Ele estava procurando pelo Subaru, porque ele estava desesperado. Nossa, o chefe, ele caiu na água, será que ele precisa de mim? E ele foi
procurando o Subaru pelo cheiro. E ele sentiu o cheiro do Subaru. Só que quando ele chegou próximo do cheiro, quem estava lá era o Aldebaran. Coisa engraçada, Aldebaran e Subaru têm cheiros parecidos ou idênticos. E sei que muitas pessoas estão pensando, nossa, Couto, então não seria um indício que seria uma mesma pessoa, aquela teoria? Eu adoraria falar o porquê não, e adoraria mandar a explicação do motivo do cheiro, mas isso é spoiler, então esperemos os próximos episódios. E nisso, Aldebaran dá uma zoada no Garfield, assim, falando, nossa, eu fiquei triste porque ele ficou tão decepcionado, aquela cara de decepção quando ele viu que era eu e não você. E o Garfield, ele fica bravo. Por quê? Porque o Garfield, ele já era bravo com o Aldebaran desde quando ele se separou lá na retomada da prefeitura. Falou, vou seguir meu próprio caminho. Então o Garfield, ele já era bravo com o Aldebaran. E o Garfield fala para o Aldebaran que ele só trouxe-o para perto do Subaru porque ele disse que tinha uma mensagem da Emília, mas só por isso que ele trouxe. E ele chama o Aldebaran de covarde. E o Aldebaran retruca, dizendo que eles estavam quites, porque ele só estava ali porque ele tinha a mensagem da Emília, senão ele nem estaria ali, já que ele não encontrou a Priscila ainda. E o Subaru, ele fala para o Aldebaran parar de zoar um menino que tinha menos da metade da idade dele. E além dele falar para o Aldebaran que ele tinha encontrado com a Priscila e ela estava no distrito 4. E ele menciona também que ela estava acompanhada da Liliana, a diva da cidade, e ela estava passando pelos abrigos procurando pelo Schutz, que é o criado dela, aquele moleque de cabelo rosa. E uma curiosidade legal é que tem um pensamento do Subaru na novel que ele fala que a Priscila é imune à autoridade da ira. E ele pensava, nossa, ela deve ser imune porque a Priscila tem a ausência de empatia. Só que no final do encontro deles, ele percebeu que não, a Priscila tinha empatia, só demonstrava de um jeito peculiar. E eles enrolaram tanto, que a Anastácia ficou sem paciência e até questionou o Aldebaran. Estou deixando a cena aí da novela para vocês lerem, e é engraçado esse momento. E é engraçado porque se vocês prestarem atenção na última linha dessa página aí, o Subaru ele fica espantado, falando, caramba, a Emília teve uma atitude esperta dessa. É porque, realmente, já disse várias vezes, é nítido que a Emília não é realmente das personagens mais inteligentes de ReZero. Então ela tem uma atitude dessa, algo que surpreendeu o Subaru. E eu também tô deixando outra página aí, que é o Julius repreendendo, falando, Subaru, você é o cavaleiro dela, você não pode falar isso. Acabou escapando, né, gente? Acontece. E nisso é dito as informações que a Emília conseguiu e a posição dos arcebispos e aonde eles estavam nas torres. Nisso eles foram conversando até que veio a ideia do plano deles, porque estava tendo um problema na cidade. Acredito que a grande maioria das pessoas entenderam que era a situação e porque foi necessário o discurso do Subaru, só que cabe ressaltar aqui para aqueles que não entenderam. E bem, o que estava acontecendo? As pessoas estavam com medo. Um ataque do culto da bruxa é algo que não se tem todo dia, né? Para se ter noção, as histórias de cidades que foram atacadas pelo culto da bruxa são de pura destruição. E a cidade estava sendo atacada por mais de um arcebispo. E todo mundo estava com muito medo. Estavam presos no abrigo, o pessoal não sabia se ia ficar vivo ou não. E para piorar a situação, a autoridade da ira estava fazendo efeito e estava simplesmente multiplicando a situação, o nervosismo. Todo mundo estava à flor da pele. Além das transmissões que a arcebispa da luxúria tinha feito, o que deixou todo mundo ainda mais com medo. E a novel utiliza a analogia perfeita para o entendimento da situação, que os abrigos da cidade pareciam depósitos de pólvora, prontos para explodirem por causa da autoridade da ira. E enquanto estava soltando só fumaça, estava tudo bem, só que a situação era incerta, pois se isso pegasse fogo, daria muito problema, né? Basicamente, a fumaça era a situação atual, que seria esse medo, esse ódio, essa tristeza, todas as emoções negativas que as pessoas estavam sentindo, e estava se multiplicando por causa da autoridade. E esse estágio de fumaça era isso. Só que o fogo seria uma possível revolta, as pessoas começarem a se matar, a brigar, poder sair dos abrigos, e isso iria atrapalhar a luta contra os arcebispos. E era justamente isso que eles precisavam evitar. E foi aí que pensaram em usar esse Mitya
para fazer o inverso. Se as transmissões da luxúria provocavam desespero e a autoridade da ira multiplicava esse desespero, então eles usariam a autoridade da ira contra ela mesma, transformando esse desespero em esperança, com uma transmissão que levasse essa esperança para as pessoas. O problema é quem faria essa transmissão. E eles ficaram discutindo, pensaram na Anastácia, mas ela falou que não, porque o nome dela não era o bastante para levar esperança para as pessoas, pensaram no Július, entre outros, até chegar em quem? No Subaru. Só que ele não tinha confiança em si próprio, embora os outros personagens falavam que não, você é a melhor pessoa. Os outros personagens, com exceção de um, que seria o Aldebaran. Eles soltam palavras que enfureceram o Garfield. O Garfield ficou muito bravo. Você está questionando o capitão, o chefe. E ele só fala, ué, você não está depositando confiança demais também? E o Aldebaran vai questionando o Subaru. O mais importante não seria a Emília? Por que ele estava se preocupando com outras coisas que não eram a prioridade dele, que seria a Emília? O Subaru, ele iria começar a agir como um herói, como um protagonista, aquele que teria que carregar esse fardo, se preocupando com todo mundo, sendo bom moço, o grande protagonista, o herói, seguiria o caminho do herói? Pro Aldebaran, ele demonstra um desprezo por esse caminho, pelo caminho da lenda do herói, e fala pro Subaru que era para ele focar apenas naquilo que era importante para ele. E Aldebaran comenta que ele sabia que ele, Aldebaran, era uma pessoa que não conseguiria carregar esse fardo, era uma pessoa comum, e que o Subaru era parecido com ele, igual ele. E não daria certo ele seguir um caminho tão drástico, seguindo a lenda do herói. E essa cena é mais incrível do que parece, e eu vou comentar o porquê. Essa cena demonstra como o Subaru se enxerga, como o Aldebaran se enxerga, como o Aldebaran enxerga o Subaru, como o Subaru enxerga o Aldebaran, como os dois se veem. Claro, acredito que eu não comentei isso antes porque meu HD tinha pifado, e aí isso foi no break time do episódio 5, e lá foi revelado que o Aldebaran, ele é um invocado de outro mundo igual o Subaru, e isso foi uma informação cortada da primeira temporada. Eu falei isso nos meus outros episódios. Episódios não, vídeos. Falei nos meus outros vídeos desses episódios. E bem, os dois se entendem. Eles sabem que eles são pessoas comuns. Eles sabem que eles são seres humanos falhos, com defeitos, e que eles não são perfeitos como os protagonistas idealizados. Nós enxergamos o Subaru como um protagonista porque estamos olhando de fora. Mas, certamente, o Subaru, pelo menos o Subaru de hoje em dia, não se enxerga como um protagonista de alguma história. E muito menos o Aldebaran. E vamos lá, imaginem vocês, se vocês fossem para outro mundo, na situação do Subaru, não tivesse poderes nem nada, vocês se enxergariam como protagonistas? Vocês se consideram especiais? Acredito que não. Eu não me consideraria, pelo menos. E é por isso que a gente gosta tanto do Subaru, porque a gente consegue ter empatia e se enxergar nele. E é isso que é muito legal, porque vamos imaginar como é a cabeça do Subaru nesse momento. Ele está numa sala com pessoas incríveis, com pessoas fortes, inteligentes, mais fortes e mais inteligentes do que ele. E essas pessoas que ele considera que está acima dele estão depositando confiança nele. Imagina a pressão que o Subaru sentiu nesse momento. E eu acredito que pelo menos uma vez na sua vida você sentiu o mesmo que o Subaru sentiu. Estar repleto de pessoas incríveis que você considera estar acima de você, e essas pessoas na verdade olham para você com admiração, depositam confiança, e você se sente culpado porque, segundo sua consciência, como você se enxerga, fala: não, eu não vou atender sua expectativa, se sente culpado, por favor, não tenham esperança em mim, não depositem confiança em mim, por favor, eu vou falhar. E essa pressão vai subindo, subindo. E era justamente isso que o Subaru sentia. E os pensamentos intrusivos vão dominando. Nossa, eu vou falhar porque eu não sou um protagonista, não me sinto como um protagonista. O Subaru veio para esse mundo
E não se enxerga como protagonista porque, caramba, a princesa encantada dele é mais forte do que ele. O espírito artificial que tem contrato com ele é mais forte do que ele. A segunda princesa encantada dele é mais forte do que ele. A bruxa, que seria malvada, mas na verdade boazinha, e deu os poderes pra ele, é muito mais forte do que ele. Todo mundo é mais forte do que ele. As pessoas são mais inteligentes do que ele. Quando ele tentou fazer algo e ser um protagonista a mais, ele falhou miseravelmente, passou vergonha, entre outras várias situações. Subaru se vê lá embaixo. Ele não se enxerga como um protagonista. Ele se enxerga como uma pessoa que está sobrevivendo naquele mundo. E a pessoa que mais entendeu o sentimento do Subaru era justamente um outro invocado, que era o Aldebaran. E é por isso que fica esse atrito. Porque aquilo que era mais confortável para o Subaru não eram as palavras de apoio. As palavras de apoio, as palavras positivas, eram pressão. Era sair da zona de conforto. Já as palavras que o Aldebaran estava falando, que eram palavras mais realistas, negativas, eram aquilo que o Subaru queria ouvir, porque aquilo era confortável. É muito mais confortável não ter expectativa. É muito mais confortável essas palavras negativas. É muito mais confortável não sair do lugar. É bizarro que a pessoa que mais estava pegando leve com o Subaru era o Aldebaran. E o Subaru percebeu seus medos, percebeu seu receio, entendeu o lado do Aldebaran. Ele entendeu o que ele sentia e viu a expectativa que os outros depositavam nele. Se acalmou e falou: não, dessa vez eu vou encarar. Vou sair da zona de conforto e se as pessoas confiam em mim, eu vou confiar em mim mesmo. E eu vou lá e vou fazer esse discurso. Certamente, o discurso do Subaru é emocionante por si só. Só que ele faz as pessoas chorarem. Ele emociona tanto a gente, não só pelo momento em que o discurso começa até ele terminar. Não é só pelas palavras, é pelo contexto, mas também por toda a construção. A coragem que o Subaru tomou para ir lá é uma vitória. Iniciar algo muitas vezes vai ser difícil, mais difícil do que fazer essa coisa. E esse discurso foi isso. Então a gente estava naquela expectativa, quem estava do lado de fora torcendo: vai Subaru, você consegue, você vai fazer esse discurso, vai emocionar todo mundo, a gente confia no seu potencial. E ver ele superando esse medo dele e indo fazer esse discurso já é uma vitória. Só o fato dele ter iniciado isso é algo que emociona. E ver todo esse discurso desenrolando e dando certo é a cereja do bolo. Mas a emoção já começa antes desse discurso começar. É isso o que pega. E o Subaru venceu seus medos. Falou: não, eu vou fazer. E a maneira como o anime fez isso foi muito bom. Porque passa para aquela cena da Emília com a 184. E já tinha tido algumas cenas antes. Aí eu só deixei para comentar agora pela questão do vídeo. Uma curiosidade à parte, teve um furo de roteiro, mas isso aí até coisa da novel, assim, que é normal. Mas, por exemplo, a Emília, ela vai deitar lá e ela sente frio. Só que tem um problema, a Emília não sente frio. Então, tipo, é furo isso. Não faz sentido a Emília sentir frio, mas beleza. E a Emília, ela tinha abandonado a ideia de fugir, porque ela sabia que o Regulus iria descontar nas esposas. E a própria 184 já sabia disso, até torcia. Só que falava: então tudo bem, já que você vai ficar aqui, agora a gente atura consequências, sim. E ela mostra a realidade pra Emília. Que o Regulus matou todo mundo que ela conhecia e ela tá sozinha no mundo. E a Emília fica chocada, algo que é pesado. E não é só a 184, as outras esposas também sentiram isso. E eu deixei de comentar isso uns episódios atrás, e é bom que eu aproveito, mas sim, a maioria das esposas do Regulus que morreram é porque o Regulus mesmo descontou a raiva nelas. Então, pra ver como era pesado a situação das esposas do Regulus. E a Emília ficou em choque, e tava aquele clima pesado. Só que aí começa o discurso do Subaru. Acréscimo excelente que a Light Novel trouxe, porque na Web Novel não tem essa cena da Emília escutando, e isso foi muito bom, e como o anime transmitiu isso foi perfeito, e nisso não vou ter o que comentar, porque não teve aquela diferença entre a novel e tal,
só foi melhor. É como eu já tinha falado nos meus vídeos das 5 cenas que o anime melhorou, e essa cena eu posso incluir, porque essa parte do discurso foi emocionante demais. A música de fundo tocando, os enquadramentos, a cor mais forte, cor quente, alaranjada, conforme o Subaru vai falando, a maneira como vai refletindo nos personagens, as mudanças. Esse discurso é maravilhoso e o anime conseguiu transmitir perfeitamente. Foi muito bom que eles focaram nesse episódio. A duração dele foi maior e ainda não teve um encerramento padrão. Isso foi excelente, cara. É muito bom ver como o ReZero está sendo bem adaptado. Foi excepcional, fora do comum. É algo que nós já esperávamos um carinho a mais. E o roteirista desse episódio é o mesmo roteirista que foi do episódio do From Zero, aquele episódio da Ren, acalmando o Subaru, colocando ele pra cima lá da primeira temporada. Então a gente já sabia que seria ótimo. Foi excelente. Só teço elogios a esse episódio, que pra mim foi o melhor episódio de ReZero nessa terceira temporada até o presente momento. E com cenas que são originais mesmo. Por exemplo, aquela cena do Henkel se libertando porque ele deu uma garrafada na cabeça do Kimberly. Excelente, porque isso esclarece até umas dúvidas que a gente tinha em relação à novel. Então é muito bom ver como essa terceira temporada não só está fazendo um ótimo trabalho na adaptação, como também incluindo algumas cenas originais que melhoram a experiência. Tem falhas? Com certeza tem. A parte lá dos break times é uma delas, mas o saldo é muito mais positivo do que negativo. Depois que o discurso aconteceu, o Subaru até achou que o pessoal ia dar uma bronca nele, mas não, o pessoal só elogiou porque o discurso foi muito bom. E deu certo, o resultado foi eficiente. O sentimento negativo que o pessoal tinha antes foi invertido e agora o sentimento positivo para a população de Pristela estava dominando. Então naquele presente momento o pessoal de Pristela não iria se matar, não iria acabar atrapalhando lá os planos para combater o culto da bruxa. E o momento agora é de ir até os arcebispos e lutar contra eles. E o outro trouxe um grande reforço, Reinhard Van Astria. O bicho vai pegar, meus amigos, próximos episódios, e a partir de agora é muita ação e muita luta. Sei que eu fiquei um tempo fora, fiquei muito triste porque eu não pude falar do episódio da Cápila e nem comentar mais sobre o episódio que o Subaru estava com a Priscila, mas esses episódios eu irei trazer depois do episódio 8, que eu terei mais tempo, poderei falar mais, inclusive farei o remake da parte 2 dos vídeos dos arcebispos, pessoal. Então acompanhe meu canal, se você não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho de notificação, personalizado lá para receber as notificações do meu canal, das lives, acompanhe a aba da comunidade. Agradeço aos novos membros, aos membros cultistas, em especial o novo membro do canal, que é o Gabriel Leal. Muito obrigado, meu amigo. A programação do canal voltou ao normal agora e, bem, nos vemos semana que vem. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se você gosta de animes e principalmente ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.